Hoje eu queria falar sobre Dona Maria I, a mãe de Dom João VI, a avó de Dom Pedro I, o primeiro príncipe regente do Brasil. Hoje eu queria falar para vocês sobre uma controvérsia que existe na historiografia e que a gente aprende lá atrás na escola, que Dona Maria I, a rainha, era louca, louca de pedra. Mas de louca ela não tinha nada. Dona Maria I ela tinha traços depressivos porque logo cedo ela assumiu o comando de um império e o papel da rainha era ser a mulher do rei. Ou seja, mas ela teve que assumir o império e administrar um reino confuso, um reino tortuoso, que era o reino de Portugal. Dona Maria I, ela não gostava de se banhar, ela tinha alguns problemas com a sua mente, mas ela não foi louca. Ninguém nunca viu ela gritando, por exemplo, e se visse clamando por Deus, não seria nada de estranho, porque a fé era católica. Mas uma outra enigma que existe é que tem uma história de confusão entre ela e Carlota Joaquina, mãe de Dom Pedro I, e não existe. Elas eram muito amigas, trocavam muitas cartas, trocavam confidências, né? Mesmo a Carlota Joaquina sendo uma cobrinha. E a Dona Maria I, ela também teve uma vida muito sofrida, tinha que acender centenas de velas pela fé católica, teria que assistir muitos tribunais de inquisições, né, muitas mortes nas fogueiras. E isso para uma menina muito jovem era muito doloroso. Ela perdeu a mãe, de quem era muito amiga, perdeu o marido que ela amava demais, perdeu filho, que era um danado, mas que ela gostava muito também. Então ela é uma mulher muito sofrida, com traços depressivos, mas louca, louca de pedra, como a gente aprende, não, nunca foi. E a corte brasileira, né, a corte portuguesa no Brasil, foi uma corte muito tortuosa. A própria Imperatriz Leopoldina, quando casou-se, arranjada com Dom Pedro I por correspondência, quando chegou aqui, encontrou tudo diferente. Ela falava línguas e as pessoas não falavam. Ela comia com um garfo e faca, as pessoas comiam com as mãos. Então ela encontrou uma corte muito rude, muito rudimentar, muito grotesca. E a Imperatriz Leopoldina, a mulher de Dom Pedro I, era muito fina, muito nobiliarca, e sofreu muito nas mãos de Dom Pedro I. E também adquiriu traços depressivos, se correspondia demais com seu primo e com sua irmã Luizon, que era a esposa de Napoleão Bonaparte, Maria Luísa, reclamando da ausência de Dom Pedro I, que mantinha casos com amantes, e a mais importante de todas, a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro. E o próprio Dom Pedro I não era um bom marido. Não foi também essa figura importante no processo de independência, porque a gente sabe, os novos documentos que existem hoje, que a independência foi feita por grupos, pelos grupos das elites, pelos fazendeiros, pelos os chefes de escravos, pelas pessoas que queriam lucrar. E Dom Pedro I foi só uma figura ali para ser o mentor do processo, muito também influenciado pela Imperatriz Leopoldina, que pensava nas consequências dos filhos dela, se a corte brasileira não tivesse tomado uma posição de proclamar a independência. Mas esse processo feito por Dom Pedro I é uma história retrógrada, arcaica, que precisa e está sendo revista pela historiografia. Hoje em dia a gente sabe que os grupos das elites dominantes foram quem propuseram esse processo de emancipação que a gente conhece por independência do Brasil. Dona Maria I, ela manteve relações muito fortes com o marido falecido, como eu já disse, com o filho, né, que trouxe os cursos de direito, como eu disse em outro vídeo, que trouxe os estudos históricos. Dona Maria I mantinha relações muito incrível com o seu povo, era uma rainha muito querida, assim como a Imperatriz Leopoldina também vai ser uma imperatriz muito amada. Já a Domitila de Castro, a mãe de Dom Pedro, vai ser muito detestada, muito odiada. A história nos conta a história dos personagens muito difícil, muito tortuoso. E a gente vai procurando na historiografia, vai encontrando novas evidências, porque hoje em dia existem muitas cartas, existem muitos relatos que até então eram desconhecidos. Por isso que a gente sempre diz, nenhuma obra de história está pronta e acabada. Por isso que não existe uma verdade pronta na história. A gente procura uma verossimilhança, uma história mais próxima da verdade possível. Porque a qualquer momento, a qualquer hora, um documento, uma carta, uma linha, pode mudar todo o percurso da história e da historiografia. E assim é com muitos personagens, José Bonifácio, Dom Pedro II, a própria Princesa Isabel e tantos outros que eu vou contar mais pra frente. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui de louca, Dona Maria I não tinha nada. Ela foi, de fato, uma grande nomarca e uma grande rainha, aclamada e adorada pelos seus súditos.